E o tema desse mês, né, que o Wildes compartilhou comigo, se chama Caminhante. E a gente é um povo que caminha, né? Até os preguiçosos, né? Não só na esteira e tal, mas a gente caminha na vida, a gente caminha entre pessoas. E o tema que eu trouxe para a gente hoje, eu gosto de dar tema às vezes, porque eu acho que ajuda a gente a sair um pouco do abstrato, né? Caminhante. E a gente tentar entender um pouco na prática o que significa isso. E lá enquanto eu estava preparando a pregação, né? Na verdade recebendo de Deus, né? Que acho que quem prega é ministrado também. Eu não estou aqui no lugar de que eu detenho o conhecimento, o ensino e estou passando para vocês. Na verdade, não. Eu estava sentado com Cristo, aprendendo com Cristo, e hoje eu vim compartilhar como uma caminhante a palavra que Deus colocou no meu coração. E o tema se chama do desespero ao encontro. A dança de dois caminhantes. Uma dança porque existem dois protagonistas nessa história que eu vou compartilhar com vocês, né? Essa palavra caminhante, ela é muito poderosa. Porque o caminhante, eu fiquei pensando, o que é um caminhante? O que significa isso? É alguém que simplesmente caminha ao léu, sem destino, sem intenção. O que significa isso, né? E eu fui entendendo com Deus no texto que um caminhante é alguém que não é alguém que corre desesperado, com pressa, mas também não é alguém que fica parado. O caminhante, a gente fala no canal, ele está in between, ele está entre movimentos, seja de pressa ou de paralisação. E se a gente olha o arco bíblico, né, os textos de Gênesis ao Apocalipse, a gente vai ver esses movimentos de caminhantes, de pessoas como nós, acontecendo. Né? Deus chama Abraão para o quê? Para sair da sua terra e fazer o quê? Ir para a terra que Deus que vai mostrar, mas tem um movimento aí de Abraão de dizer sim, de se movimentar. Deus não pega Abraão com a mão dele e coloca Abraão lá na outra terra. Deus chama, Deus convida e a gente faz o quê? A gente responde. Então, caminhante é respondendo, é avançando, é se movendo, né? O povo de Israel, que também caminha para a terra prometida. Jesus convida os primeiros discípulos, né? Venham, siga-me. Então, parece que caminhar é responder, é se mover, mas sem pressa, sem necessariamente em busca de uma linha de chegada, porque a gente não sabe que linha de chegada é essa. Parece que tem alguém caminhando aqui por cima, inclusive, viu? Movimento, barulho. Então, seguir Jesus como caminhante é mais do que aderir a uma doutrina. É mais do que ler um texto. É viver em vida o próprio texto. Você está escrevendo um texto com Jesus ao caminhar. É um convite para andar com Ele. E talvez você chegou aqui hoje sentindo que a sua vida está ou muito agitada ou muito parada. Ou você está toda hora na loucura da vida, ou você está toda hora na inércia da vida. Que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Seja qual for a sua realidade, o Evangelho nos lembra que o discipulado é real e é uma jornada ao caminho do meio, ao caminho com Cristo. Eugene Peterson, ele vai dizer que o discipulado é um longo caminho na mesma direção. É um longo caminho na mesma direção. Aqui ele está querendo dizer o quê? A velocidade não é tão importante assim, mas a direção e a companhia vale muito, vale muito. Eu queria que hoje a gente vai ler um texto de uma história que eu gosto muito, que me toca muito, para a gente tentar enxergar nesse texto esse movimento dessa dança de dois caminhantes, que eu acho que é Jesus e uma mulher. Jesus e uma mulher que vão se apresentar aqui como dois caminhantes numa jornada. Marcos, a gente vai ler o Evangelho de Marcos, ele apresenta, e eu acho que todos nós, essa mulher apenas como uma mulher com fluxo de sangue. Quem conhece essa história?
Ela não tem nome, né? Marcos, ali no Evangelho, ele apresenta assim. Marcos é muito prático, a gente vai daqui a pouco entrar nas características, mas ele apresenta como a mulher do fluxo de sangue. E quando a gente vai ler o texto, o que vem no coração, se a gente não vigiar direito, é simplesmente uma coisa literal, um sangue. Mas eu acho que Marcos aqui, a sua história, é mais do que isso que ele está trazendo nela ali. É que todos nós temos os nossos fluxos e os nossos sangues, mesmo que não seja algo literal. E Marcos chama ela assim. Marcos escreve para cristãos ali em Roma, por volta de 60, 70 anos depois de Cristo, gente que via perseguição. E ele apresenta Jesus, olha que interessante, que a gente está no movimento, né, do caminhante. Ele apresenta Jesus como um servo em movimento, como um Deus caminhante, como um Deus prático também. Não só um Deus dos conceitos, mas um Deus que está em movimento, um Messias que age, toca, atravessa, caminha, passeia, liberta. É como se Marcos tivesse aqui o contexto, dizendo assim, não existe território espiritual, social ou físico onde o poder de Jesus não possa entrar. Aquela mulher sofria hemorragia contínua havia 12 anos. Isso tornava essa mulher, que a gente vai ler a história, impura. Não podia adorar no templo, tudo que tocava, pessoas, móveis, utensílios, seja o que for, se tornava impuro. A lei dizia que o toque de uma pessoa impura tornava o outro impuro. Aí vem Jesus trazendo o oposto. Na pureza dele, quando ele toca o impuro é curado. O puro que se vem e toca o impuro. E quando essa mulher do fluxo de sangue ousa tocar Jesus, ela não está apenas pedindo uma cura para o fluxo de sangue dela. Ela está testando, tentando e vendo a realidade de Cristo que salva a nossa alma. Vamos ler junto esse texto? Nesse contexto desse caminhante Jesus, de uma mulher impura, jogada ao léu pela sociedade. Capítulo 5 de Marcos, versículo 25 ao 34. Capítulo 5, do 25 ao 34. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto. Porque pensava, se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem o tinha feito. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele, no caso Jesus, lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Que texto bonito. Tem 3 movimentos aqui nessa narrativa. 3 pontos para a gente olhar rapidinho juntos nessa manhã. Tem um antes, tem um encontro e tem um depois. Ponto 1, antes de Jesus. Quem era essa mulher? O peso da condição e o Deus que se aproxima. Tinha uma mulher com o peso de uma condição, uma caminhante com o peso de uma condição, se achegando ali. E tinha quem do outro lado, outro caminhante, quem era? Olha a dança. Um Deus que faz o quê? Que se aproxima. Versículos 25 e 26 apontam isso. Estava ali certa mulher,
Estava ali certa mulher. No mundo bíblico, meus irmãos, o nome representa história e pertencimento. E por que eu estou falando de peso nessa mulher? Essa mulher não tinha nome. Essa mulher naquele mundo não tinha identidade. Aquela mulher, ela não era ninguém. Tem um peso em não ser ninguém. Ela não é lembrada pelo que ela viveu. Ela é lembrada por simplesmente ser enferma. Ela é lembrada pela dor. Ela é colocada no texto como uma mulher de exclusão, impura. Essa aqui é a identidade dela nesse momento, o antes de Jesus. E que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Mais de 4.000 dias de perda e fragilidade. Mais de 4.000 dias sem identidade. Mais de 4.000 dias sem comunidade. Você imagina a sua vida 2 semanas sem comunidade? Sem dignidade. Era impura, sem culto, sem toque, sem convivência. Não é apenas, meus irmãos, uma doença, um peso da doença física, que é muito pesado, é mais do que isso. Entende aqui o texto? É um isolamento social, espiritual, é um isolamento do ser, é uma desconfiguração do ser. E o pecado faz isso com a gente. Não a doença dela, o pecado é a desconfiguração de um ser. Quando você não inclui o outro, você está desconfigurando o outro. Você está lesando o outro. Ela precisava de muito cuidado e gastou tudo que tinha. Marcos traz isso, tudo que tinha, que gastou tudo. Dor, tratamento, falência, piora. Ela perdeu não só sangue, saúde, dinheiro, perdeu muita coisa. É um retrato claro da limitação humana. Quando não tinha mais solução para aquela mulher, ela tentou de tudo. Antes de Jesus, então, meu ponto 1, era uma mulher sem nome, sem toque, sem saída. Você, antes de Jesus, é um homem sem toque, sem nome, sem saída. Esse é o antes que o Marcos quer que eu e você enxergamos. Uma vida consumida e incapaz de salvar a si mesmo. Muitos aqui, inclusive eu, a gente não sangra fisicamente, hoje. Mas temos feridas invisíveis. Temos fluxos de dor na nossa alma, que está jorrando. Carregamos hemorragias, talvez não externas, mas carregamos hemorragias internas. Ansiedade, traumas, depressão, desânimo, lutas secretas que drenam, que entopem o fluxo da vida. Corremos atrás de trabalhar mais, de fazer mais dinheiro, de pagar mais conta, de pagar os melhores médicos. Vamos resolvendo na nossa cabeça a forma de viver a vida, porque se eu tiver dinheiro eu consigo, porque se eu trabalhar mais eu tenho mais status, eu tenho mais identidade. E vamos criando dentro de nós hemorragias internas, meus irmãos, que tem um preço muito alto. E o pior, é um sangue difícil de ver. Isolamento silencioso, podemos estar cercados de muitas pessoas e mesmo assim sermos intocáveis, estamos presos, o sangramento do medo, da vergonha. Mas a boa notícia é que mesmo em meio às nossas hemorragias internas, como caminhantes, tem um caminhante chamado Jesus Cristo de Nazaré, que está caminhando ao nosso lado, que caminhou ao lado daquela mulher, está no caminho, pronto para nos encontrar,
pronto para olhar para essa hemorragia, pronto para dar nome para isso. Jesus é um caminhante antes de nós. Obrigada, irmã, estava precisando, viu? Um caminhante sensível. Jesus vem antes de nós. A mulher vai em Jesus porque ela sabia que Jesus estava. A minha pergunta para você é: qual sangramento escondido que você tem tentado curar sozinho e que precisa hoje, nesse momento, ser entregue a Cristo? Se fosse o seu texto, ali estava uma mulher, ali estava um homem. Qual é a sua hemorragia, minha irmã? Qual é a sua hemorragia, meu irmão? Se fosse Marcos relatando a sua história, o que é? O que é? Aí chegamos no encontro, conscientes do que temos, que é meu ponto 2. A fé que se lança e o Cristo que abraça. Outra dança. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Olha a ação dessa caminhante, olha a fé dessa mulher, olha a fé que toca, olha a fé que move. Se eu tão somente tocar nele, eu ficarei o quê? Eu ficarei o quê? Você tem essa fé? Não, né? É loucura, né? Quando ouviu falar de Jesus, toda fé verdadeira começa com um ouvir. Toda fé, Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Quando a mulher ouviu falar de Jesus, o ouvir antecede a fé, ela consegue se mover. A gente precisa, antes inclusive de ter fé, ouvir de Jesus, se relacionar com Jesus, conhecer Jesus. Só então vamos ter fé, coragem, ousadia de tocar nele. Muitas vezes queremos ter uma fé que simplesmente nem conhecemos que fé é essa. Nem conhecemos o autor da nossa fé. Nem ouvimos. Vamos orar, atolados de murmúria, atolados de vômito, atolados de hemorragia. Mas antes dessa mulher ir lá jogar a hemorragia dela em Jesus, ela tinha ouvido falar desse Deus. Ela acreditava que esse Deus tinha capacidade, poder, a autoridade de curar a hemorragia dela. Muitas vezes estamos barganhando com Deus. Queremos um caminhante Jesus para simplesmente fazer o que a gente quer. Não queremos ouvir o que Ele tem para a gente. Não queremos ouvir a sua verdade, o seu amor e ao seu encontro. Ficamos como os cristãos na plateia. Me dá, Jesus, me dá, é o nosso vinde a mim. A mulher foi até Ele, enfrentando ali. Imagina, um bocado de gente olhando para aquela mulher. Quem é tu? Se arrastando no chão, ela foi até Jesus porque ela confiava que Jesus Cristo poderia sim curar ela. O toque aqui significa segurar com intenção. Segurar com intenção, apegar-se, confiar. Não é um gesto acidental. Fé não é acidente. Fé é escolha. Fé é caminho. Fé é decisão. E Jesus, o que o versículo diz? Percebeu que dele havia saído o poder. A gente caminha com Deus, meu povo, que Ele está no meio de uma multidão. Ele para tudo para te ver. Como se a Priscila estivesse aqui no meio de todo mundo. E Jesus falasse assim: alguém me tocou. Aí os discípulos, a gente, né, meio abestado, óbvio, né? O tanto de gente tem aqui, homem, como é que tu quer que a gente saiba que te tocou? Aí Jesus está querendo dizer o quê? Eu sei, está todo mundo me tocando, mas teve alguém que me tocou
com intencionalidade. Teve alguém que me tocou na dor, mas cheia de fé. Entre muitos toques superficiais, Jesus aqui reconhece um toque de encontro. Amém? Um toque de verdade. O verdadeiro milagre não é apenas o sangue que para nesse encontro, mas um encontro que salva uma pessoa inteira, a alma daquela mulher. N.T. Wright vai dizer que os milagres de Jesus são sinais de um novo relacionamento entre Deus e o ser humano. Não meros espetáculos de poder. Nós queremos poder e espetáculo. O milagre que Cristo tem para fazer na minha vida não é no palco. É no encontro sincero de fé, no toque, apegando. Essa é a verdadeira salvação. Identidade recuperada, dignidade restaurada, pertencimento devolvido. Aquela mulher, quando toca, a dignidade dela é restabelecida. Ela é encontrada. Agostinho disse, nesse texto, que Jesus era mais íntimo dela do que ela mesma. Olha que forte. Antes do toque, Jesus já desejava esse encontro. Antes de você chegar aqui essa manhã, Jesus já desejava ver você. Antes de você orar, Jesus já desejava a sua oração. Antes de você chorar, Jesus já desejava esse choro com Ele. Antes de você pensar, Jesus já tinha pensado tudo. Isso aqui não é um acidente, não. Isso aqui é história. Isso aqui é verdade. Podemos estar cercados de liturgia, música, evento e ainda assim nunca tocar Jesus. Aqui é uma fé que atravessa. Aqui é uma fé que rompe. É um movimento, é o caminhante. A mulher caminha até ele, mas também Jesus caminha até ela. Ela para, procura, olha e não desiste. Ela toca. Mesmo quando todas as vozes, toda a culpa, todo um contexto diz para ela não tocar, porque ela é impura. Ela vai do jeito dela e toca. Você tem vivido toques superficiais com Jesus até aqui? Ou já teve um encontro real, um toque real com Cristo? Ou já se ajoelhou, já tocou, já falou, está aqui, Pai, e eu creio que o Senhor tem poder para olhar para mim e curar as minhas hemorragias internas. Ou você vive de domingo em domingo, de encontro em encontro, de atividade em atividade, tocando Ele superficialmente. Onde você está? Ou você não vive nem de domingo, nem de encontro, nem de busca e está paralisado na cama. Onde você está? Quem é você nesse texto? Meu último ponto é o depois de Jesus. Depois de Jesus, então, identidade restaurada e paz verdadeira. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, foi curada, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Acho bonito, Jesus. Cara, a Bíblia é muito legal. Não é assim, ó, a tua cura te salvou. A cura que Deus tem pra gente não é mais importante do que a relação que Deus quer ter com a gente. A tua fé, tu simplesmente crê em mim, a intimidade da relação te curou. Fique em paz. O que me faz pensar é que talvez ele poderia nem ter curado essa mulher. Porque o ponto do texto, e Marcos traz um Jesus prático dos milagres, é importante o milagre acontecer e acontece até hoje, eu não sou contra isso, acontece.
Mas eu estou querendo dizer que a gente não é curado, ou a gente não é salvo, a gente não está em intimidade com Deus por causa da cura. A gente está em intimidade com Deus, Jesus fala, a tua fé te salvou, por acreditar que Ele é Deus, por acreditar que Ele é Salvador, por acreditar que Ele é Pai. E é essa crença nos dá paz. Que a gente tem um Deus que está no controle, que a gente tem um Deus que nos enxerga, que a gente tem um Deus que quando a gente coloca as hemorragias para fora, Ele para tudo e Ele vê a gente. Antes dela se esconder, tímida antes, para tocar, ela vai em frente, mesmo com medo, ela conta a verdade. O medo cede lugar à confiança. O verbo grego para contou indica uma confissão completa. Eu estava assim, e eu fiz isso. Confessar traz cura. Quem se abre diante de Cristo já está em comunhão com Ele, independente da cura. Muitas vezes vamos para Jesus só para ter o que a gente quer, seja cura, seja dinheiro, seja status, seja filhos, seja um casamento pleno. A gente vai para Jesus não para se relacionar com Ele, mas para Ele dar para a gente o que a gente quer que Ele nos dê. Isso é toque superficial. Você precisa de um toque intencional, profundo com Jesus, independente do que vai acontecer na sua vida. Porque a tua fé, minha irmã e meu irmão, que te salva. A salvação em Cristo, então, é mais do que perdão. É a restauração do ser humano à sua dignidade original. Deus quer restaurar você com a imagem e semelhança dele. O seu propósito nessa terra não é encher o seu celeiro. O seu propósito nessa terra não é a sua carreira. O seu propósito nessa terra não é nem ser curado de algumas dores. O seu propósito nessa terra é que, como caminhante de um lado da estrada e Jesus Cristo de Nazaré no outro lado da estrada, essa dança aqui vai tornando a mim e a você mais semelhante à imagem de Cristo. Pessoas maduras que amam, incluem outras hemorragias na comunidade, aceitam, abraçam, acolhem. Se você não sabe o seu propósito de vida, é esse. Saia do superficial com Jesus. Fuja disso. Toque, fale, confesse, peça, bata na porta. Com fé, como um caminhante, como um discípulo. E o vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Paz é shalom. É integridade em todas as dimensões. Aquela mulher não estava mais só em paz por ser mulher, numa sociedade patriarcal. Aquela mulher não estava mais só em paz de não ter mais fluxo de sangue e ser impura no meio daquela sociedade. Aquela mulher ficou em paz de volta na identidade real dela. Agora ela pode ser ela do jeito que ela nasceu para ser. Ela pode estar em paz com a história dela. Jesus não apaga a história dela. Ela continua sendo lembrada aí como uma mulher de fluxo. Mas não só mais isso. A paz de Cristo agora lança para um depois com Jesus. Uma vida que pode ser plena. Uma vida que pode ter um novo significado. Uma vida que entrega para a gente uma nova identidade. Jesus, então, não apenas estanca o sangue. Jesus apenas não estanca a nossa ansiedade. Jesus apenas não estanca a depressão. Jesus apenas não estanca a violência. Não apenas estanca os nossos medos, as nossas dores, as nossas feridas. Ele reconstrói a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Em Cristo, nessa caminhada, temos uma nova esperança. A despeito dos meus sangues, a despeito da minha impureza, a despeito de ter sido rejeitada, excluída por 12 anos. Agora, nessa caminhada depois de Cristo, nesse encontro que não é superficial, mas intencional, eu sigo,
eu prossigo, eu tenho paz, shalom. Jesus me encontrou. E shalom, eu me deixei ser encontrado por Cristo. Eu não só toquei as vestes, mas eu deixei Ele tocar as minhas vestes. Eu não só toquei Jesus, mas eu falei assim, toca em mim também. Cura, Pai, o que precisa ser curado. Cura a loucura que eu estou na minha vida. Cura a minha correria. Cura os meus projetos. Cura a minha necessidade de ser aceito. Cura a minha necessidade de aprovação. Cura aqueles que falam mal de mim. Cura a culpa. Cura o medo. Cura, reconstrói a minha vida. 2 Coríntios vai dizer o quê? Se alguém está em Cristo, é nova o quê? E Gálatas, para completar, fala o quê? Vocês não são mais escravos, mas filhos. E sendo filhos, também herdeiro. Então caminhar com Jesus nessa terra é herdar de Jesus o seu caráter, o seu amor, o seu propósito, a sua dignidade, a sua verdade. E a partir desse encontro, dali para frente, também ser, de fato, lugar de amor, lugar de acolhimento, lugar de pertencimento, lugar de fé, lugar de encorajamento, lugar de recomeços, lugar de verdade. Porque Deus não apenas deseja nos perdoar, Ele deseja essa manhã encontrar você e lhe chamar pelo nome. Você crê nisso? Deus quer, a partir desse encontro, dessa manhã, parar de chamar você, ou de ver você, ou de fazer você se ver como o homem do dinheiro, como o homem do status, como a mulher insegura, como o homem inseguro, como a mulher que blá blá blá. Você veio essa manhã para Deus falar para você que independente das suas hemorragias, você não é ela. Independente do que aconteceu com você, ou do que as pessoas fazem com você, ou do que você ouviu de falar com você, em Jesus Cristo de Nazaré, caminhando com Ele, Ele vai te chamando de filha e filho. Então dali para frente, não é mais as minhas dores que me definem, nem mais o milagre que eu espero que me define. É a presença, a pessoa e a verdade de Jesus Cristo. Isso é ser herdeiro e ser herdeira do mundo espiritual. Em uma sociedade que nos define por rótulos. Lá vem o ansioso, lá vem o fracassado, lá vem o gordo, lá vem a divorciada, lá vem o divorciado, lá vem a mãe solteira, lá vem não sei quem. Nessa sociedade que a gente vive, que a gente é o que a gente faz ou o que a gente fez. Chega Jesus e fala assim, eu não estou nem aí para isso. Eu vim te lembrar quem você é. Shalom, Candeias. Shalom. Recebe a paz. Quebra as prisões, sai dessa corrente. Sai. Sai do antes de Jesus. Você não está mais aí não. Você está com Jesus. Eu vim te lembrar isso essa manhã. E te lembrar da paz. Que excede o quê? Todo o entendimento. E Jesus fez questão que aquela mulher, no meio da multidão, fosse curada. A gente chama da cura pública no contexto. Por quê? A igreja, como aquela multidão, que eram os discípulos, é chamada para ser esse espaço que os caminhantes, seja qual for, se sintam inclusos, visíveis e chamados pelo nome. Chamados pelo nome. A salvação é pessoal, mas nunca privada. Sempre nos coloca em comunidade. Sempre nos coloca no meio do povo. As nossas curas vão acontecendo nisso aqui mesmo, ó, nessa multidão. É caminhante com caminhante. É gente com gente. Mas com a paz de Cristo, é gente com gente, chamando uns pelos nomes dos outros. E não pelos rótulos que a nossa sociedade coloca e define pra gente.
E a minha última pergunta é: você ainda se define pelos rótulos da dor? Ou já ouviu Jesus chamá-lo de filha ou filha? Como você se define? Você é quem? Eu sou a Bela, eu moro no Canadá, eu estudei teologia, né? Eu trabalho com isso, com aquilo. A gente faz assim, né? Como se Jesus estivesse falando isso pra gente, né? Não. Isso é a cultura, o que a gente faz nesse mundo. Você faz isso, mas você não é isso. Você não é seu rótulo, você não é o que você faz. Você é filho e filha de Jesus Cristo. Do desespero ao encontro. Uma mulher desesperada que gastou tudo. Agora, encontra um Jesus e recebe uma graça, de graça. E hoje percorremos a jornada dessa mulher que, sem nome, se tornou quem? Filha. E essa história, meus irmãos, ela não é apenas de 2000 anos atrás. Eu li ela para vocês porque é um espelho. É um espelho. Você está aqui nesse texto. E de forma... Eu geralmente não faço isso, mas eu estou sentindo que eu vou fazer. Não estou nem aí, sou ousada. Eu queria que você se levantasse aí no seu canto. Se você acha que esse texto, que essa história, também é sua. Se você reconhece, se você percebe que você tem uma hemorragia aí, seja qual for, interna, e que você se levante, não para receber a cura, tá? Que eu não vim aqui curar ninguém, nem tenho poder, eu estou levantando com vocês. Mas para, como um símbolo de fé, tocar hoje, intencionalmente, as vestes de Jesus Cristo, de Nazaré. Quem é aqui hoje que precisa ficar de pé, resumindo, para se lembrar ou para receber a identidade de filho ou filha de Cristo? É você? Quem está cansado dos rótulos? Quem não aguenta mais ser o que faz ou o que não faz? Quem não aguenta mais o peso de hemorragia interna? Tem alguém? Se não tiver ninguém, eu vou embora, porque aí eu não estou na igreja, eu estou em outro lugar. Opa! É você? É você? É você? É você que veio aqui hoje, com peso, sangrando por dentro, na dor. Ou você nem sabe se é você. Você nem sabia que seus rótulos são hemorragias internas. Você nem sabia que precisava tocar Jesus. Você nem sabia que os seus rótulos se tornaram a sua identidade. É você. É você. Você que ficou em pé. Deixa Ele te tocar. Escuta a voz do Pai falando assim, ó: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Só que você não vai sair daqui hoje só tocando. Você veio caminhante. Você deu o passo de fé. Você vai sair daqui hoje tocado. Você vai sair daqui hoje tocada. Ele sabe quem você é. Você está hoje saindo dos rótulos, pelo menos como um símbolo disso. Saindo dos rótulos, do anonimato. E vai sair daqui hoje como família.
vai sair daqui hoje como filho e filha de Deus. E talvez aí no seu canto faça isso. Confesse uma hemorragia escondida. Ou simplesmente diga: Jesus Cristo de Nazaré, eu vim aqui essa manhã e eu preciso do teu toque.